Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Breno Galante. Antes de mais nada, quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo e compartilhe nos grupos de WhatsApp do Atlético para que mais gente pode participar desse bate-papo conosco por aqui. Lembrando que estamos quase chegando aos 25 mil inscritos, está faltando aí 90, se eu não me engano. Bora bater isso hoje nessa live aqui. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Eu queria aproveitar para poder falar sobre alguns erros capitais que eu enxergo no momento do Atlético, para a gente poder fazer uma breve discussão. Então, elencar alguns erros capitais que eu acho que a gente pode colocar aqui, que atrapalham o Atlético a não ter ou a não alcançar esse sonho do Campeonato Brasileiro. E aí, primeiro, a gente pode dizer esse ambiente interno do Atlético, né? Em relação ao comportamento do Sampaoli, que a gente sabe que não é um cara muito fácil de se lidar, e que também não demonstra preocupação em melhorar o seu ambiente, queira com imprensa, queira com funcionários, queira com dirigentes, enfim, um cara que tem a sua convicção e briga para morrer abraçado com a sua convicção. E eu acho que todo ser humano está fadado ao erro e tem que ter humildade para poder encarar as coisas de outras maneiras. Você tem que ter humildade para poder entender que você está errado e mudar de direção quando é necessário. Né? Não dá para você ser teimoso em algumas situações. Então, essa é uma questão que eu acho que o Sampaoli deveria trabalhar um pouco. A gente não está no dia a dia, mas a gente fica sabendo das coisas que acontecem e propriamente dito, inclusive hoje, pelo vice-presidente do Atlético, doutor Lázaro Canto, que coloca que o Atlético é bem maior do que qualquer pessoa. Sampaoli não é o dono do Atlético, não pode se sentir dono do Atlético. Esse é um ponto. Segundo, a gestão de grupo, né? Trabalhar o motivacional. Um jogador que um dia é titular, no outro dia ele não está relacionado, no outro dia ele vira banco. Ah, mas eles têm que acostumar, essa é uma ideologia da Europa. Mas nós não estamos na Europa. Nós estamos no futebol brasileiro e aqui a coisa não vai ser do dia para a noite que vai ser absorvida pelos jogadores. O jogador de futebol ele gosta de jogar, né? Então, enquanto há resultado, a coisa fica apaziguada. Quando a coisa não vem resultado, a coisa começa a tomar outra proporção. Então, é lógico que alguns jogadores do Atlético estão insatisfeitos com alguma situação ou outra. Isso qualquer um estaria se estivesse passando pela mesma situação. Irregularidade dos jogadores. Durante o campeonato, a gente está vendo muita irregularidade de vários jogadores. O Keno teve seus altos e baixos, o Savarino teve seus altos e baixos, né? O Alan Franco teve o seu período de adaptação para poder encaixar. O Zaratio ainda não conseguiu se adaptar, né? O Sacha também teve seus momentos. O Natan teve um momento de ser o cara referência do Atlético, se lesionou, aí depois voltou, sentiu de novo e até agora não conseguiu ter esse retorno, né? O Alan também tem esses altos e baixos, com essa situação do nervosismo dele, com expulsão, enfim. É difícil a gente conseguir imaginar um time se manter lá em cima com irregularidades tão constantes do seu elenco. E é normal os jogadores terem irregularidade, mas no Atlético essa coisa ela oscila muito. E o principal, quando houve o surto de Covid e quando teve as convocações para a seleção, a gente percebeu que o elenco do Atlético é desequilibrado. E quem entrou não conseguiu manter o mesmo nível que estava lá. O Atlético tem um problema. Quando você vê uma zaga composta por Hever e Alonso, e aí você muda e vê uma zaga com Igor Rabelo e Bueno, você vê uma desproporção total em cima disso. Né? Hoje você não tem um substituto para o Arana. E aí você tem que deslocar alguém para jogar na lateral esquerda. Então, o elenco do Atlético ainda tem um desequilíbrio. E quem está no banco, na hora que entra, não consegue manter o mesmo padrão dos jogadores que estão como titulares. Perder pontos bobos para times inferiores, como aconteceu no campeonato. E aí nós vamos ter até o final do campeonato sempre a lembrança de uma lista que o atleticano tem, que vai começar lá por Botafogo, em que o time do Atlético perdeu vários gols no Engenhão e perdeu o jogo, vai passar pelo Fortaleza, o Atlético um jogador a mais perde o jogo, para o Bahia, que ele toma uma virada depois de estar vencendo o primeiro tempo, num apagão danado, vai passar por um empate com o Sport, depois de 500 mil finalizações do Mineirão e não conseguir fazer gol, um empate com o Fluminense, um empate com o Internacional, em que você está com o jogo ganho, e numa bobeada você toma um gol. O próprio jogo contra o Santos, que o Atlético estava muito bem, e aí num erro do Mariano, o Rafael é expulso e aí muda a história do jogo. Enfim,
mais uma situação aí de pontos que o Atlético não precisava de ter perdido e que complicou o campeonato para o Atlético. Então, a gente tem uma lista de vários fatores que podem ser elencados, que mostram o momento do Atlético. Inclusive, voltando a um outro, tem uma comissão técnica que, no meio de um surto de Covid, vai para uma festa de aniversário. E depois você tem o grupo todo infectado por Covid. Pode não ter sido por eles, mas que exemplo foi esse dado? Né? Não ficou legal para a imagem, né, do Sampaoli, para a imagem da comissão, para a imagem do Atlético. Então, quer dizer, são várias situações que a gente pode ir elencando aqui. Né? O próprio presidente do CR7 Câmara falar que não conversa com o Sampaoli. Como pode um clube de futebol em que o presidente não conversa com o treinador, né? O treinador não conversa com o seu maior gestor, com o seu chefe, né? Então, cara, são vários pontos que aí você começa a unir e a juntar e que você vê, opa, essa fórmula não vai dar certo, né? Para ela dar certo, aí você tem que ter um baita de um time, você tem que ter um baita de um elenco fechado para que ele não deixe que isso tudo abale o elenco e chegue dentro do campo. E aí ainda não citei a questão também dos atrasos salariais, que são uma coisa constante, por mais que seja só um mês ou outro no Atlético, a gente sabe que isso afeta alguns jogadores, eles ficam insatisfeitos. Enfim, é uma cartilha de vários pontos que a gente pode estar passando por aqui, que podem ilustrar esse momento do Atlético e essa situação de ter deixado escapulir pelas suas mãos, né, um título tão sonhado, mas agora o planejamento é feito para 2021, o torcedor vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. Não está totalmente perdido, mas está muito, muito difícil o Atlético conseguir esse título esse ano.